Ei, galera, e que vacilo do Fluminense, hein? Que vacilo do Fluminense, cara. É isso que eu sempre digo. Jogo de Copa, você tem que estar ligado no 380 durante o jogo inteiro. Durante todos os 90 minutos. Todos, sem exceção. Você não pode dar mole. Você não pode dar vacilo. E foi isso que o Fluminense fez hoje. Um jogo que estava controlado, um jogo que estava, de certa maneira, o Fluminense era muito melhor no jogo do que o Lanús, mas muito melhor. A própria estatística mostra isso. Se você olhar a estatística, o Fluminense teve 20 finalizações contra 10 do Lanús. Só que aí, um lance para mim decidiu o jogo. Um lance decidiu a partida, que foi o gol do Lanús, o primeiro gol do Lanús. O único, na verdade, né? Que foi um vacilo da zaga do Fluminense. A bola passa, todo mundo tá parado. Todo mundo tá olhando para a bola. Ninguém faz absolutamente nada. O jogador do Lanús passa com muita facilidade pela linha de marcação do Fluminense. É um tipo de gol infantil, é um tipo de gol que não se pode tomar. Não se pode dar aquele apagão, não se pode dar um vacilo daquele. Um jogo que o Fluminense foi melhor em boa parte do jogo, já a gente fala do jogo inteiro por si só. 20 finalizações a gol não, 20 finalizações totais contra 10 do Lanús. O Fluminense teve o dobro de finalizações do Lanús e finalizações a gol, o Fluminense deu 7 e o Lanús 2. Posse de bola, 72% do Fluminense. Vamos lá, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Como vocês podem ver, estou trazendo mais pós-jogo aqui no canal, estou diversificando mais o conteúdo. Vamos lá, vamos embora do início até o fim, para poder a gente não se perder o fio da meada aqui, né? Teve também confusão na torcida, teve fatores externos também, mas enfim, primeiramente, escalação. Quando tu olha para a escalação inicial do Fluminense, ele foi com Fábio, Thiago Silva, Samuel Xavier, Freitas, René. Aí ele foi aqui no meio de campo com Hércules, Martinelli, aí mais à frente aqui Canóbio, Acosta, Serna e Everaldo. É uma escalação que eu bati o olho e eu falei, ele vai para cima, vai para atacar. Porque na lateral você já tem o Samuel Xavier, que é um lateral bastante ofensivo. E ele chegou muito bem no ataque no jogo de hoje. Aí você tem aqui no meio de campo o Hércules, que volta e meia faz gol. É um volante, mas que volta e meia faz gol. Você tem o Martinelli, que também é um jogador habilidoso. Aí você tem o Serna, o Canóbio, o Acosta distribuindo o jogo aqui no meio e o Everaldo no ataque. Ou seja, é um jogador aqui de vários jogadores ofensivos que chegam bastante no ataque. Ou seja, ele foi para cima. Por motivos óbvios. O Fluminense tinha a desvantagem no placar, que perdeu o jogo da Argentina por 1-0 do Lanús. Ou seja, precisava do resultado. E o Fluminense começa muito bem o jogo, começa encantando, começa enchendo os olhos. Você olhava e falava, pô, Fluminense, quando o Fluminense fez o primeiro gol, eu olhei e falei assim, não, o Fluminense vai fazer o segundo. O Fluminense vai classificar. Porque o Fluminense já mostrou que é um time que pode reverter o resultado em casa após uma derrota fora de casa. Fez isso, infelizmente, contra o Bahia. Que o Bahia não jogou absolutamente nada. O Lanús hoje deu uma aula a seu Rogério Ceni como é que se faz. Mas enfim, né? O Fluminense começou encantando. Samuel Xavier muito bem. Serna muito bem na ponta. O lado direito, com Samuel Xavier e Canóbio, funcionou muito bem, mas muito bem mesmo, funcionou muito bem. Enfim, o lado de Samuel Xavier e Canóbio funcionou muito bem, ambos conseguindo construir muito bem as jogadas pela direita ali. Samuel Xavier volta e meia e se infiltrando no meio de campo, para ter aquele fator surpresa. Tem uma jogada que ele vai para o meio de campo, aí ele consegue achar um passe para Canóbio, que cruza na área, e acabou sendo um lance que levou perigo ao gol do Lanús. E o Fluminense é muito bem treinado. Mostrou-se um time muito bem treinado no início, com jogadas que surpreendiam o adversário. Samuel Xavier sendo um fator surpresa. Tem outra jogada também que ele também vai para o meio de campo e ele tabela com o Lúcio Acosta e vai para a lateral. E aí ele mesmo cruza e aí a jogada levou certo perigo. Então era um time muito compacto, um time muito entrosado, um time que encantava, que enchia os olhos. E aí veio o prêmio. Depois de tanta pressão, o Fluminense fez um gol. Uma belíssima jogada. Serna recebe do Martinelli, cruza na área, Acosta ajeita e um golaço de bicicleta do Canóbio, que fez uma baita partida. Como eu falei, Lúcio Acosta também foi muito bem, até certa parte do jogo. Ele conseguiu achar muito bem as jogadas, conseguiu articular muito bem as jogadas no meio de campo. E o Fluminense estava encantando. Você olhava e falava assim, pô, o Fluminense vai fazer 2, vai fazer 3, o Fluminense vai conseguir classificar, vai conseguir reverter o resultado. No mínimo, deu tudo errado. O Fluminense vai para os pênaltis. Só que aí o Fluminense não aproveitou essa oportunidade. Era para o Fluminense ter ido para o segundo tempo com 2-0 no placar. Samuel Xavier meteu bola na trave. É que eu não lembro se a bola na trave de Samuel Xavier
já foi no segundo. Mas, de qualquer forma, meteu bola na trave, que poderia ter sido o gol do Fluminense. E o Fluminense não aproveitou a oportunidade de matar o jogo, de matar o confronto, que eu digo, é fazer o segundo gol. E, pô, jogando em casa 2-0, muito dificilmente o Lanús iria conseguir fazer o gol e reverter e levar para os pênaltis. Porque você teria que fazer o gol e o Lanús não estava dando conta de que ia conseguir atacar e fazer o gol no Fluminense em pleno Maracanã. O Lanús só fez o gol porque uma jogada isolada, um erro da defesa do Fluminense. Mas já a gente chega lá. Bora passo a passo. E aí acaba o primeiro tempo. E aí eu tenho que falar disso, tá? Confusão da torcida do Lanús no estádio. Fez o jogo ficar paralisado por 30 minutos. Quase que acaba a minha programação toda. Porque eu tinha planejado fazer o pós-jogo aqui desde hoje de manhã, pô. Eu falei, pô, vou ter que fazer um vídeo falando dessa aberração, dessa coisa ridícula que é a torcida argentina aqui no Brasil. Os caras vêm pra cá pro Brasil e acham que aqui é festa. E acham que aqui é salão de festa. E que cena patética. Que cena patética, é vergonhoso, cara. Os caras brigando entre si, pô. Os caras brigando entre si. Pelo que eu entendi, os caras estavam brigando entre si. Pelo amor de Deus. Aí vai jogadores lá defender. Não, minha torcida, não mexa com minha torcida, não sei o que lá. Tudo bem, honroso. De fato, tá defendendo sua torcida. Mas que até o Cano foi lá pra poder apaziguar a situação. Ah, pelo amor de Deus, cara. E aí o jogo ficou 30 minutos parado. Uma aberração, uma coisa ridícula da Conmebol e da torcida argentina. E aí o jogo voltou. E isso prejudicou o Fluminense. E não chegou a prejudicar. Mas poderia ter prejudicado o Fluminense, que era o time que estava em cima. Que era o time que estava melhor no jogo. Ou seja, ainda prejudicou o time mandante. O time que estava melhor. Essa coisa ridícula aí da torcida argentina. Enfim, né, galera? Aí veio o segundo tempo e o Fluminense continuou melhor no jogo. Martinelli perdeu um gol quase na pequena área. A bola desfiou ali na zaga e acabou não entrando no gol. E o Fluminense dava total pinta de que ia conseguir manter, de que estava segurando o resultado, de que não ia acabar tomando o gol. Não ia acabar tomando o gol de empate. Mas foi isso que aconteceu. Aos 67 minutos, aos 22 do segundo tempo, veio o vacilo fatal. Em um erro da defesa, o Dylan Aquino tabelou, ele mesmo recebe, consegue passar tranquilo por entre a linha de defesa do Fluminense e empata o jogo 1-1 Fluminense e Lanús. E aí 1-1 dá Lanús. O Lanús empatando classificaria, foi o que aconteceu. E aí a partir daí o Fluminense teve que atacar no desespero. Óbvio, precisava fazer o gol. Agora precisava fazer o segundo gol. Porque assim, o Lanús ficou confortável. Eu tô empatando o jogo de 1-1, tá 2-1 no agregado, eu vou ficar aqui atrás. Vou segurar o resultado, vou classificar. Se acontecer de eu tomar o gol, tem a disputa de pênalti. O que não aconteceu. E aí o que foi que houve? O Fluminense atacou, gerou espaço pro Lanús. Aí o Lanús melhorou drasticamente no jogo. Passou a ter mais chance de gol, porque até então era um massacre do Fluminense. Teve uma hora que a finalização chegou a estar 12-2 pro Fluminense. Aí o Lanús conseguiu equilibrar. O jogo terminou com 20-10 na finalização. Pois é, um período do jogo estava 12-2, finalizações totais, não finalização a gol. Ou seja, um massacre total. Aí o Lanús, com mais espaço, passou a ter mais chance no contra-ataque e ameaçar mais o Fluminense. Fábio fez uma defesaça, salvando o Fluminense, ali acho que foi aos 80 minutos, se eu não me engano. E o Fluminense atacou no desespero. Keno entrou, o Renato fez a alteração, colocou Keno, colocou John Kennedy, e o Keno jogou muito bem. O Keno entrou bem no jogo, conseguindo fazer boas jogadas ali pela esquerda, mas não foi suficiente. E aí, Cano teve uma chance no segundo pau, não aproveitou. Aí, lá pro final do jogo, qual foi aquele lance mesmo? Bola na trave do Germancano. E o Fluminense pressionando, mas acabou que não foi suficiente, que não conseguiu. Vexame dentro do Maracanã. Fluminense 1, Lanús 1. Fluminense está eliminado da Sul-Americana. Um vacilo. É aquilo, o Fluminense é copeiro, beleza. O Fluminense chegou na semifinal do Mundial de Clubes, pegando o Inter de Milão, pegando times grandes da Europa. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, infelizmente eliminando o meu Bahia. E o Fluminense não passa para a semifinal da Sul-Americana por um vacilo, cara. Um vacilo. Porque assim, o jogo estava controlado. Na pior das hipóteses, ia para os pênaltis. O Fluminense teve esse vacilo, tá fora da Sul-Americana. Não acho que para a torcida do Fluminense aí até arrasada, que tem que fazer protesto, que tem que xingar os jogadores, que tem que fazer
como se tivesse acabado o mundo. Não. O Fluminense está em 8º lugar do Brasileirão, está bem, relativamente bem no Campeonato Brasileiro, e tem a semifinal da Copa do Brasil, onde o Fluminense tem chance de vencer, tem boa chance de vencer. Agora sobrou só a nata, né? Mas o Fluminense pode competir, pode chegar lá e vencer. O jogo de hoje foi um jogo que o Fluminense jogou melhor, pode se tirar esse de positivo, foi eliminado num vacilo, então não acho que é até arrasada não. Agora o Fluminense tem o Brasileirão e a Copa do Brasil para focar, para apostar todas as suas fichas, né? E aí é o seguinte, cara, ferrou, galera, ferrou. Por quê? Eu tava torcendo pro Fluminense. Eu torci pra caramba pro Fluminense hoje, sabe por quê? Porque o Fluminense ganhando a Sul-Americana poderia abrir uma vaga para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, o que não vai acontecer mais. Porque agora sobrou o Atlético Mineiro e os times gringos. Atlético Mineiro, Bolívar, Once Caldas, Del Valle, Universidade de Chile. Se o Atlético Mineiro passar, vai sobrar o Atlético Mineiro e 3 times gringos. E o Atlético Mineiro é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não vai abrir vaga. Então, galera, ferrou. Calma que vai abrir G7. Calma que vai abrir G8. Não vai, não. No máximo G8. Então, o Bahia que não faz sua parte, não, porque não vai abrir vaga. E aí, já que não vai abrir vaga, eu vou torcer para o Atlético Mineiro nessa porra. Eu vou torcer para o Atlético Mineiro. Sabe por quê? Porque eu tenho esperança ainda de ver o Atlético Mineiro ser campeão da Sul e cair. Eu tenho esperança ainda de ver isso acontecer. Porque é cômico demais você ver um time jogar Libertadores na Série B. E eu nunca vi assim, ao vivo, tá ligado? Ao vivo que eu digo aconteceu quando o Palmeiras jogou lá em 2003, eu não acompanhava futebol na época. Então assim, eu tenho esperança ainda. Eu vou torcer para o Atlético Mineiro ser campeão, já que não vai mudar em porra nenhuma mesmo. E bora ver se o Atlético Mineiro vai ser campeão e ser rebaixado. Provavelmente não, porque já fiz análise aqui trilhões de vezes, várias vezes. Pra mim esse Z4 aqui tá muito definido. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Eu acho muito difícil um desses 4 escapar e um desses times aqui acabar por cair, acabar por ser rebaixado. Então, galera, é isso. Torcida do Fluminense, que vacilo, hein? Mas levanta a cabeça e dá a volta por cima aí. Como diz a música? Levanta a cabeça e dá a volta por cima aí, porque o time de vocês jogou bem, foi eliminado num vacilo ali da defesa, que não era para ter acontecido, mas faz parte do futebol, né? O futebol ele te permite você não jogar nada e você acabar classificando. O mata-mata permite você não jogar nada e acabar achando um gol ali e classificando. Tem mérito do Lanús também. Também tem o mérito do Lanús. O treinador mudou o time lá, o Lanús não conseguiu ameaçar o Fluminense na maioria do jogo, conseguiu ameaçar naquele momento, foi lá. Uma jogada bonita, fez o gol, também tem o mérito do adversário. E aí, a partir daí, como eu falei, abriu esse espaço. Enfim, vocês já sabem que eu já falei, já contei pra vocês aqui como foi todo o enredo do jogo. Pra você que não assistiu, enfim. Então é isso, né? Fora da Sul-Americana, vexame. É isso. Bola pra frente, que o ano não acabou pra vocês, tá? É isso. Esse foi o vídeo, esse foi o pós-jogo aqui. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, tá? Amanhã tem Vasco e Bahia. Alô, torcida do Fluminense. Dá uma ajudinha amanhã, secar o Vasco da Gama. Amanhã o Bahia vai meter mais uma porradinha deles aí. E é isso, pra poder ver se dá um consolo em vocês, né? Até o próximo vídeo. Fui.